Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as Experiências Fora do Corpo, as Viagens Astrais. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. Nesta edição, recebemos Wagner Alegretti, engenheiro elétrico especializado nas áreas de geração de energia, equipamentos médicos e desenvolvimento de softwares. Motivado por suas próprias experiências fora do corpo, que começaram durante a sua infância, começou a pesquisar a consciência em 1980, especializando-se em bioenergia e fenômenos parapsíquicos. Na área da filosofia, Alegretti tornou-se referência na pesquisa da cosmoética e suas implicações. Ele tem sido fundamental na disseminação da conscienciologia na arena internacional desde que deixou o Brasil e se mudou para os Estados Unidos em 1994, e também na fundação da Academia Internacional da Consciência, a IAC, e de seu campus de pesquisa, instituição na qual serviu como presidente entre 2001 e 2014. Wagner Alegretti também é autor do livro Retrocognições, Pesquisas da Memória de Vidas Passadas, obra prefaciada pelo pesquisador Valdo Vieira. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter resposta é enviando um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente em nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, discernimento, paz, luz e amor. Olá, sou Wagner Alegretti, sou um dos professores, pesquisador da Academia Internacional da Consciência, ou da International Academy of Consciousness. Minha formação é de engenharia eletrônica e me interesso pelo assunto da experiência fora do corpo por ter começado a ter essas experiências desde criança. Quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos, comecei a experimentar as chamadas viagens astrais, projeções da consciência, experiência fora do corpo, de maneira completamente espontânea. E claro que desde aquele momento, estudando cada vez mais o assunto, fui cada vez mais estudando e até que me transformei num estudioso mesmo do assunto. Então acho interessante começar explicando o que nós vemos ou tomamos por consciência. Consciência, se nós olharmos num dicionário, vai significar quase sempre o estado de estar consciente ou lúcido, desperto para uma determinada realidade. Claro, existe também esta acepção da palavra, mas para nós consciência é a nossa real individualidade, a intimidade, a essência de nós. Algo que algumas pessoas poderiam chamar de alma, de espírito, ego, Atman em certas culturas. Quer dizer, a consciência é o que anima o corpo físico, a consciência é o que nós realmente somos. Então, em certas condições, a consciência pode abandonar o corpo físico, a chamada projeção da consciência ou experiência fora do corpo. E acho importante começar dizendo que essa experiência, claro, não é nova, não foi descoberta recentemente, ela é conhecida desde a antiguidade. Mas um estudo mais criterioso, organizado, científico sobre o assunto é bastante recente. Então foi proposta em 1986, pelo menos de maneira mais formal, uma ciência para estudar isso, a projeciologia, o estudo das projeções, justamente como uma forma de, até certo ponto, recuperar uma abordagem mais isenta, menos religiosa, menos mística, de uma experiência que, na verdade, é muito natural em todas as pessoas. Algumas pessoas, muitas vezes, creem de maneira errada, vamos dizer, por falta de conhecimento, que a experiência fora do corpo seja só para pessoas escolhidas, para pessoas especiais, ou para pessoas que têm o dom ou talento. Mas, na verdade, de uma maneira ou outra, a projeção acontece sempre, todas as noites, com todas as pessoas. Mas o que acontece é que a experiência fora do corpo quase sempre é de maneira inconsciente. Inconsciente não quer dizer não intencional, quer dizer que a pessoa está fora do corpo, quase sempre só com um pequeno nível de
separação e ela está completamente inconsciente, um estado que muitas vezes nós chamamos como se fosse um coma evolutivo, no sentido em que, se nós somarmos todas as noites, 1/3 da nossa vida, que nós passamos dormindo, sem consciência, é como se nós tivéssemos estado realmente em coma por 1/3 da nossa vida. Mas o que acontece é que algumas pessoas, em certas condições, têm estas separações espontâneas, a maioria das vezes sem nenhuma intenção, e elas têm um certo despertamento fora do corpo. Às vezes com uma lucidez, despertamento bastante bom, praticamente o mesmo que nós temos aqui agora, às vezes acima disso, que é bastante raro, mas a maioria das vezes com um nível de lucidez menor. Então existem também as chamadas experiências semiconscientes. E uma forma destas experiências, dentre muitas, é aquilo que as pessoas chamam de sonhos lúcidos, em que nós estamos sonhando e sabemos que estamos sonhando. Em alguns casos conseguimos até controlar os sonhos e determinando como que o sonho flui, tiramos uma pessoa do contexto, inserimos uma outra, e é interessante dizer que muitas vezes nós temos experiências fora do corpo a partir dos sonhos lúcidos. Pessoas que têm predisposição, inclusive natural, a sonhos lúcidos, têm mais facilidade para aplicar técnicas e até técnicas que se aproveitam no sonho lúcido para ter a experiência fora do corpo. Então, acho importante dizer que, antes de mais nada, é uma experiência comum, típica, natural de todos, principalmente no que se refere simplesmente à separação do corpo. Agora, se a experiência tem certa lucidez, o que pode acontecer conosco é que nós podemos ter, então, ou fazer um uso mais, vamos dizer, útil, mais eficiente, muito mais prático dessas experiências. Muita gente nos pergunta nos nossos cursos, estudos e palestras, para que sair do corpo? Bem, é a mesma coisa para nós de dizer para que nós existimos e para que nós vivemos. Não? Porque a experiência fora do corpo é uma extensão da nossa vida e não só estende na mesma qualidade, nos mesmos limites, nas mesmas leis, mas estende para outras dimensões, outras realidades, outras capacidades e, vamos dizer, percepções nossas. Então, podemos ir a outros lugares desse próprio mundo físico, podemos ir para outros planetas, nós podemos ir principalmente a outras dimensões. E se podemos dizer que a nossa mente, nossa mentalidade, ela é resultado do nosso acúmulo de experiências, que nós amadurecemos com as experiências, uma diversificação, uma ampliação das nossas experiências vai dar a nós um alargar de horizontes, uma expansão de lucidez de consciência, que na verdade é uma das utilidades mais interessantes, mais profundas da experiência fora do corpo. Muita gente diz que nós podemos sair do corpo para visitar o vizinho, para ver a nossa mãe em casa. Claro, sem dúvida. Mas será que nós não poderíamos pensar em algumas coisas mais úteis, inteligentes e interessantes? Aquelas que nós não conseguiríamos fazer com o corpo físico? Então existe uma lista, uma quantidade muito grande de utilidades das experiências fora do corpo, não só para o desenvolvimento pessoal de uma pessoa, mas para o próprio conhecimento público, seja nas ciências em geral, na própria filosofia. Mas um ponto interessante, quando se volta um pouco mais à nossa evolução pessoal, é dizer que a experiência fora do corpo vai provar para nós que nós somos consciências, mais do que o corpo. A experiência fora do corpo vai nos mostrar que nós não somos o corpo físico, e não só simplesmente por uma convicção filosófica, porque escutamos de alguém, uma fé, mas justamente pela nossa confirmação pessoal. E acredito que a maioria das pessoas que nos veem num vídeo como esse já deve ter ouvido falar das chamadas experiências de quase morte. Quando pessoas tiveram um acidente ou durante uma cirurgia, em certas condições específicas, em que o corpo tem um trauma muito grande, muitas vezes sendo realmente uma morte temporária por alguns minutos, parada cardíaca e tal, e que quando a pessoa volta, ela relata ter sentido uma separação do corpo, muitas vezes tendo visto o próprio corpo físico, médicos ou paramédicos tentando reanimar o corpo, procedimentos cirúrgicos, muitas vezes uma visão do túnel, uma consciência mais avançada e até em certos casos a pessoa com a possibilidade de decidir se ela continua do lado de lá, não voltando, ou se ela volta para o corpo físico. E o que nós vemos é que a maioria das pessoas que volta, que decide ou que teve que voltar para o corpo, elas acabam tendo uma espécie de uma reestruturação, uma reciclagem interna muito profunda, porque vê a vida, a partir daí, de uma maneira diferente. A pessoa, apesar de perder o medo da morte, ela dá muito mais valor às oportunidades que ela tem aqui,
muda o seu sentido, seu perfil de ética e assim por diante. Então vejam, se uma experiência só, forçada, traumática, às vezes até com sequelas, foi capaz de dar à pessoa ou criar nela um amadurecimento tão rápido e tão profundo, imagina como não seria para alguém se ela tivesse, ao longo da vida, algumas ou uma série de experiências fora do corpo. Então ela poderia amadurecer muito mais, dentro de um tipo de maturidade, que não é a física, não é a maturidade psicológica, mas nós chamamos da maturidade consciencial. Então, voltando, na verdade, um dos pontos mais importantes, mais positivos das experiências fora do corpo. Agora, muita gente nos pergunta assim, como é que nós podemos provar isso? Prova é realmente uma coisa muito complicada, muito difícil, até porque não existe prova definitiva, absoluta, mas nós temos uma coleção de evidências, mas na prática nós dizemos que o mais fácil nesse momento é cada uma das pessoas provar para elas próprias, individualmente, tendo suas experiências fora do corpo. Então, temos estado já há muito tempo, há muitas décadas na verdade, dando cursos, treinando, ensinando pessoas a sair do corpo. Mas, laboratorialmente, experimentalmente, já foram feitos vários experimentos na Inglaterra, nos Estados Unidos, com pessoas que tentaram e conseguiram, até certo ponto, obter resultados interessantes com a experiência fora do corpo. Então, por exemplo, a chamada ASPR, ou ASPR, American Society for Psychical Research, ou a Sociedade Americana da Pesquisa Psíquica, eles conduziram, principalmente na década de 70, uma série de experimentos em que, por exemplo, uma pessoa teria que sair do corpo, ir até uma outra sala e observar dentro de uma espécie de uma câmara, de uma caixa, imagens aleatórias que estavam sendo projetadas ali dentro. E interessante que essa caixa, essa câmara suspensa por molas no teto, ela tinha sensores muito sensíveis de movimento. E numa série, na verdade quase 2 centenas de experimentos, um parapsíquico da época, Alexander Tainas, ele saiu e conseguiu ver, não me lembro exatamente do número, mas mais do que de 90% das vezes, a imagem correta que estava sendo transmitida dentro daquela câmara. E assim, tivemos outros experimentos, inclusive com a participação de um gatinho, que muitas vezes mudava seu comportamento quando seu dono dizia ter estado projetado naquele quarto. E na própria IAC, na nossa instituição, já fizemos vários experimentos com isso também. Porque nós temos um experimento curso, que nós chamamos do campo projetivo, em que nós colocamos várias pessoas, normalmente entre 60 a 90 alunos, deitados, em que vamos ensinando técnicas, para as quais nós vamos tentando melhorar as condições, aplicando técnicas, cada um deles, de acordo com a técnica que lhes pareça ser melhor. E essas pessoas tentam sair do corpo com o objetivo, já pré-arranjado, pré-estabelecido, de ir até uma outra sala, onde nós temos um computador com um programinha, um software simples, mas bem adaptado a isso. E esse programa o que faz é a seleção aleatória de uma imagem, de um banco de dados de centenas e centenas de imagens que estão lá na memória do computador. Essas imagens não são conhecidas, não são divulgadas antes aos alunos, aos participantes. Então, o que acontece? Uma pessoa, um dos nossos pesquisadores, junto com um auditor, uma pessoa de fora, que não faz parte da nossa instituição e que vai garantir que não exista nenhum tipo de fraude ou que nós vazássemos essa informação de outra maneira. Estas 2 pessoas vão juntas, elas iniciam o programa e o programa então começa um timer, um contador, um temporizador, de tal forma que não apresenta a imagem ainda nesse momento. A imagem vai ser apresentada simplesmente ou somente 3 minutos mais tarde. Então, há o tempo para os 2 saírem da sala, trancarem a sala, que, claro, obviamente já foi fechada, protegida, para não haver a possibilidade de nenhuma visão de fora. E essas pessoas ficam lá fora, uma vigiando a outra, e, claro, também garantindo que ninguém venha para ver qualquer imagem. Então, obviamente, depois de 3 minutos, o computador vai apresentar essa imagem, que ninguém sabe qual que é, e da outra sala, os alunos, então, como eu dizia, vão tentar sair do corpo e ir até esta outra e ver o que foi apresentado lá. Então, eu e a professora Nancy Trivelato publicamos esses resultados já mais de uma vez. Mais um resultado interessante que nós tivemos, na verdade mais do que um, foi das pessoas muitas vezes se aproximando bastante claramente da imagem que era apresentada. Muitas vezes não fazendo uma descrição exata, precisa, como muitas vezes é até difícil para nós, quando vemos algo fisicamente, com os olhos,
Mas houve um caso interessante que uma pessoa conseguiu ver e detalhar com todos os pormenores uma imagem que, na verdade, era interessante porque ela saiu só na sessão seguinte. Quer dizer, o que houve ali também foi um caso de uma premonição ou uma precognição. Então, claro, né, numa apresentação desse tipo, não há tempo de entrar nos rigores ou nos detalhes, mas só para dizer que várias instituições, pesquisadores, inclusive nós próprios, já fizemos várias experiências, ou vamos dizer, experimentos nesse sentido, e acho que vale a pena dizer também, porque faz parte desse estudo científico, já foram feitas também várias pesquisas de opinião pública. Algumas muito simples, de ir à rua e perguntar para as pessoas, uma pergunta muito singela, como sendo assim, você alguma vez já se sentiu ou viu fora do corpo? E as pessoas dizem sim ou não, e se faz clara estatística disto. E já há alguns anos, também eu e a professora Nancy, fizemos, ainda temos online, uma pesquisa online no nosso website, com um questionário mais completo, em que as pessoas vão responder uma série de parâmetros sobre isto. E claro que vamos conhecendo detalhes de como as pessoas, mesmo aquelas que nunca estudaram o assunto, muitas vezes, a grande maioria não ligadas à nossa instituição, às nossas pesquisas, como elas veem, como elas interpretam, como elas até usam as suas experiências fora do corpo. E é impressionante ver quantas pessoas têm experiências, apreciam, gostam das suas experiências, não têm medo, como elas julgam e têm certeza de que as suas experiências são positivas. Algumas experiências foram, por exemplo, de surpresa para nós, porque nós considerávamos, por exemplo, que a experiência fora do planeta Terra, a chamada exoprojeção, que seria muito rara, e na verdade nem tanto. Várias pessoas, na verdade, indicam isso. Nós confirmamos também certos dados que nós já conhecíamos das nossas próprias aulas, conversando com colegas, perguntas dos alunos, é que quando as pessoas têm as experiências espontâneas por elas próprias, quase sempre começam durante a infância da pessoa, ao redor dos 10, 11 anos de idade. E quando as experiências terminam, param por si só, quase sempre ao redor dos 26 anos de idade. E se vê por outros lados que parece que é quando o corpo físico amadurece, ele para de crescer, então parece que existe naquele momento uma condição em que o nosso psicossoma, ou perispírito, ou corpo astral, parece que fica mais conectado, mais firmemente ao corpo físico. Então, já havíamos notado isso, como eu dizia, por parte de outros, mas existe uma lógica nisso. Durante a nossa juventude, é mais fácil ter as projeções espontâneas. Mas, claro, havíamos dito aqui que nós podemos ter também as projeções voluntárias. Quer dizer, elas são conscientes, mas elas são provocadas também pela nossa própria vontade. Mas é bom dizer que não conheço ninguém, nem de livro, nem de história, nem da minha própria relação pessoal, que consiga ou tenha conseguido produzir projeções conscientes sempre que quisesse, todas as vezes. O que nós temos então, e sempre discutimos, é sobre um percentual de acerto, de êxito, de sucesso das pessoas. De cada 10 vezes que nós tentamos sair do corpo, quantas nós conseguimos? Pode ser uma em 10 tentativas, o que não seria nada mal ter uma... Se fôssemos tentar todos os dias, ter uma projeção consciente a cada 10 dias. Algumas pessoas conseguem mais, conseguem menos do que isso, e na verdade esse percentual de acerto, ele flutua, ele muda ao longo do tempo, não só com a idade, mas as nossas condições energéticas, psicológicas. Mas mesmo que o nosso controle não seja 100%, obter um percentual de êxito já tem uma utilidade muito grande, como nós dizíamos. Então, como que nós podemos conseguir isto? Bem, técnicas para sair do corpo. Mas é importante dizer que não existem técnicas perfeitas, ideais, ou que vão funcionar sempre para nós, como já dizíamos, ou que vão funcionar para todo mundo. Então existem técnicas baseadas em respiração ou em concentração, baseada em imaginação. Algumas técnicas são inclusive mais físicas, por exemplo, como usando a sede ou o jejum. E nisso nós temos uma quantidade muito grande de técnicas que, inclusive, em certos casos, podem ser até combinadas. Nós combinamos técnicas diferentes. Por exemplo, podemos fazer uma posição mais otimizada para sair do corpo, quase sempre em decúbito dorsal, de barriga para cima, junto com uma outra técnica de relaxamento profundo, junto com uma técnica de respiração específica, junto com uma técnica de alvo mental, em que nós pré-estabelecemos
quem queremos encontrar ou aonde queremos ir. Então, claro, isso é só um exemplo curto, simples, dentre tantas possibilidades, e que nós temos certas flexibilidades com as técnicas. Então é importante conhecer, testar, experimentar várias técnicas, até que nós vamos descobrir qual técnica ou qual combinação é a melhor para nós hoje. Porque daqui a algum tempo, alguns anos ou meses, nós vamos mudando em várias características e talvez tenhamos que adaptar as técnicas. Mas é importante dizer que toda e qualquer técnica projetiva está dentro daquilo que nós chamamos de uma muleta. Quer dizer, ainda não é o comando direto sobre a experiência, mas é algo que nos conduz até a experiência. O que nós queremos é um dia chegar numa condição, quem sabe nesta vida ou numa vida futura, em que nós possamos sair do corpo com um comando, um impulso mental, e de uma maneira tão simples, tão direta quanto fazer isto. Eu não preciso de nenhuma técnica específica, nenhuma muleta para conseguir aplicar o controle da minha consciência, eu como consciência, sobre o meu corpo físico. Então nós podemos um dia chegar, e é a meta, a uma condição que nós nos ejetamos para fora do corpo simplesmente com um comando da consciência sobre o tal do psicossoma ou sobre as nossas energias. E aí esse tópico nos abre uma outra aqui, vamos dizer, possibilidade muito grande, que é justamente das tais energias, porque se fala muito, até um pouco separado dos estudos da experiência fora do corpo, mas integramos aqui inevitavelmente, por exemplo, da existência do prana, do chi, do orgônio, ou tantas outras formas, tantos outros nomes, para a chamada energia vital, não para o fluido de vida, ou que nós chamamos muitas vezes de bioenergia. Nós vivemos imersos em um oceano de bioenergias, o universo todo parece estar imerso nesta energia. Mas aqui, planeta Terra, perto da crosta, entre nós, há uma concentração maior dessa energia, que vem do solo, da água, da atmosfera, das plantas, das outras pessoas. Estamos vivos por causa, devido a esta bioenergia. Vida é uma manifestação da consciência através deste veículo que chamamos de bioenergia. Então o que acontece é que nós temos esse outro veículo, o tal psicossoma, esse corpo sutil, e ele fica acoplado, preso, colado ao nosso corpo físico através de campos energéticos. Temos um outro corpo, então, que nós chamamos do corpo energético. É onde estão os nossos chakras, é onde estão os nossos meridianos, nadis, os canais por onde as energias fluem. Esse corpo energético anima o corpo físico, dá vida ao corpo e também permite essa conexão que eu dizia do psicossoma com o corpo físico. Quer dizer, se nós aprendermos a controlar esse corpo energético, nós descolamos esses veículos e temos uma projeção, como eu dizia, controlada diretamente por um comando, por um impulso de vontade. Então, como controlar esse corpo energético? Bem, vamos começar pelo simples, não é? Nós podemos aprender a absorver energia da natureza, como nós dizíamos, sabendo até separar, absorver energia só do solo, em outro momento só de uma planta, em certos momentos absorvendo de tudo. Podemos controlar com o tempo a direção das energias, a intensidade, o ritmo e uma série de outros parâmetros. Quando aprendemos a dominar isso com certo controle, nós podemos ter uma ideia muito clara dos benefícios disto. Alguém que esteja muito cansado, recuperando-se de uma enfermidade, não conseguiu dormir bem, ou até para se preparar para uma condição que vá exigir muita energia de alguém, então nós podemos fazer a absorção para melhorar nossa própria condição. Uma outra técnica, uma outra abordagem que temos com a energia, claro, o reverso de absorver, de puxar energia para dentro de nós, é lançar, transmitir ou exteriorizar as energias. Podemos transmitir energias para ajudar uma pessoa, um animal, uma planta, limpar as energias de um ambiente nosso e, em certos casos, até transmitir energias para ajudar consciências não físicas ou extrafísicas, ou, diriam alguns, os desencarnados. Então, existem condições específicas onde nós podemos, em certos casos até devemos aplicar energia dessa forma. E a terceira aplicação ou ação básica com as energias, depois da absorção e da exteriorização, é o que nós chamamos da movimentação interna fechada de energias, ou como mais recentemente nós batizamos de OLV, que é a oscilação longitudinal, porque é ao longo do corpo, voluntária, porque é intencional no nosso comando, de energias.
Com esta técnica, que leva algum tempo até a pessoa dominá-la completamente, a pessoa consegue mover as energias ao longo do corpo, lentamente a princípio, sempre sob o comando dela, vontade, não imaginação, não visualização. E a pessoa acelera cada vez mais e com o tempo, com o progresso, um dia ela vai ter o primeiro chamado estado vibracional. Uma condição em que a pessoa sente uma vibração elétrica, energética, muito poderosa dentro do corpo, que, aliás, é uma condição que muitas vezes acontece ou vem de maneira espontânea nas próprias técnicas projetivas. Muitas vezes estamos simplesmente relaxando, relaxamos mais profundamente, aplicamos a técnica do gás carbônico, por exemplo, e a pessoa pode ter esse estado vibracional como consequência da própria separação. Mas, nesse caso, como eu dizia, nós aprendemos a dominar diretamente o estado vibracional, que até agora, dentro do nosso conhecimento, é a expressão ou a forma mais direta daquele comando direto da consciência sobre a energia para que nos faça a projeção consciente, para que libere a consciência de dentro do corpo físico. Mencionávamos aqui, como exemplo do nosso nível de lucidez variando nas experiências fora do corpo, o sonho lúcido. Então, que é claro, é natural para todas as pessoas, para a maioria pelo menos, perguntar, bem, qual é a diferença então entre sonho e projeção? O que acontece é que as pessoas acham que qualquer tipo de experiência que aconteça durante o sono é necessariamente um sonho. Mas quando nós estudamos os diferentes níveis de consciência, os estados alterados de consciência, nós vemos que a mente humana tem uma grande quantidade de modos diferentes de funcionamento. Então, o sonho típico que as pessoas têm parece ser nada mais do que um processo de reorganização das nossas memórias. O cérebro passa um dia inteiro captando muita informação, na verdade mais do que nós somos lúcidos de captar, e no final do dia o cérebro reorganiza, reprioriza essas memórias e muitas vezes, claramente, até envolvendo memórias mais antigas. Mas é um fenômeno que acontece dentro do cérebro e com a consciência somente ligeiramente separada, quer dizer, aquilo não tem uma realidade externa. Quando a pessoa está fora do corpo, aquela é uma realidade mesmo objetiva, apesar de ser de outra dimensão. Então, por exemplo, numa projeção verdadeira, típica nossa, nós podemos ir até a frente da nossa casa, ver pessoas, um carro estacionado, os ônibus passando, nós podemos voltar para o corpo e depois irmos lá caminhando e verificar e confirmar o que nós vimos. Nós podemos ter também uma projeção conjunta com uma outra pessoa, conhecida, o nosso parceiro ou parceira, e depois confirmar que aquelas experiências aconteceram mesmo pelos dois lados. Então, para nós, internamente, mesmo que não tenhamos forma de ter uma confirmação de fora, para nós sabermos a diferença entre sonho e projeção, é perguntar para você agora, por exemplo, assistindo esse vídeo, você está sonhando aí agora? E claro, sempre temos um ou outro que fica em dúvida. E eu digo que esses que ficam em dúvida têm mais dificuldade ainda de fazer projeção, porque nem sabe se esse momento é de lucidez ou não. Então, essa certeza que a maioria tem de não estar sonhando agora, porque existe lucidez, e lucidez significa clareza. Clareza de quê? Clareza de decisão, de pensamento, de percepção. Nós temos uma lucidez muito boa do tempo, do que estávamos fazendo há algum tempo, estávamos fazendo recentemente, o que estamos fazendo agora, o que planejamos fazer no futuro próximo. Esse mesmo tipo de lucidez cronológica de tempo nós temos durante uma projeção. E o que não acontece durante um sonho típico. O sonho é confuso, não existe clareza de visão, percepção, pensamento. Estamos num lugar e instantaneamente já estamos em outro. E projeção não, projeção tem início, meio e fim. E claro, às vezes uma única experiência não vai ser suficiente para provar para uma determinada pessoa que aquela experiência foi real. Mas a acumulação, várias experiências, algumas de qualidade muito boa, estas realmente tiram todas as dúvidas. Porque dizíamos antes, as experiências fora do corpo podem ter diferentes níveis de lucidez. Então, se nós tivermos uma projeção com bastante lucidez, com boa rememoração, lembrança quando voltarmos para o corpo físico, e também, se for possível, ter a saída permanentemente, constantemente consciente, ter o tempo todo fora, voltarmos e reintegrarmos ao corpo físico, sem ter perdido a lucidez em momento nenhum, quer dizer que, na verdade, nós não dormimos em momento nenhum. Visto por outros, uma pessoa poderia ver o próprio corpo como se fosse dormindo, mas a consciência esteve lúcida. Então fica muito claro para nós que nós não teríamos aí nenhuma chance de estar sonhando numa condição como essa. Agora,
Os estados conscienciais são tantos e tão variados que durante uma experiência fora do corpo nós temos inclusive a probabilidade maior de ter certas, vamos dizer, parapercepções ou paranormalidades. Por exemplo, podemos ter clarividência porque vemos coisas não físicas. E entre elas, uma muito interessante, inclusive eu publiquei um livro sobre isso, é a experiência das retrocognições ou das lembranças de vidas ou vivências passadas. Eu digo vivências para deixar isso um pouco mais amplo, porque todo mundo pensa que nós vamos lembrar ou podemos lembrar só de vidas passadas, mas nós também podemos lembrar dos nossos períodos entre vidas. Principalmente o último, antes de nós renascermos, ressomarmos aqui. E, de novo, quais seriam as utilidades disto? Bem, sabendo, lembrando de várias vidas passadas, muitas vezes vamos poder evitar cometer os mesmos erros. É uma referência do que não fazer. E lembrando do último período entre vidas, quando nós participamos do planejamento, da programação da nossa missão de vida para essa vida aqui, nós vamos então muitas vezes saber justamente o que nós deveríamos fazer. O nosso plano de ação, não só para ajudar nossa evolução pessoal, mas também para ajudar as pessoas que estão próximas a nós, o nosso grupo kármico, mas também ajudar a humanidade ou o cosmo em geral, que está dentro daquilo que nós chamamos do nosso polikarma. A retrocognição fica muito mais fácil fora do corpo. Por quê? As memórias dessas vivências passadas não estão no cérebro ou no corpo físico. Então, quando nós estamos fora do corpo, já projetados, nós já estamos usando aquele corpo, o psicossoma, aquele cérebro sutil do psicossoma, que nós chamamos do paracérebro, que é justamente onde estão as memórias dessas vivências passadas todas. E claro, tanto na projeção como na retrocognição, a nossa dificuldade quase sempre é como que nós trazemos de volta essas memórias, porque o cérebro teria que trazer essas memórias, ou teria que receber do paracérebro, do psicossoma, estas memórias por canais completamente diferentes daqueles que nós usamos no dia a dia, que seria através da visão e os nervos ópticos, ou da audição. Quer dizer, memórias na nossa vida do dia a dia, elas são integradas através dos próprios específicos e especializados circuitos do cérebro. Mas quando voltamos de uma projeção, as memórias têm que ser integradas ao cérebro de uma maneira completamente diferente, eu diria mais diretamente. Então o que nós sabemos é que existem técnicas que podem ser feitas para ajudar na rememoração de projeção. Por exemplo, durante a projeção manter uma lista que nós vamos expandindo à medida que cada uma das coisas vão acontecendo, mas também todo o trabalho que nós pudermos fazer de energia, a tal absorção ou transmissão, o estado vibracional, como nós dizíamos. Quanto mais nós desbloquearmos, expandirmos as energias da nossa cabeça, mais fácil será essa transferência de informação para o nosso corpo físico. Uma pergunta muito comum dentro dessas otimizações que as pessoas têm é se a alimentação teria alguma influência sobre a nossa projetabilidade. Se poderia favorecer a nossa lucidez fora do corpo ou, por exemplo, a nossa rememoração. Claro que sempre falamos de verdades relativas, porque estão sempre limitadas pelo nosso conhecimento de hoje, mas por tudo que nós já vimos conosco e com outros, não parece haver um padrão de alimentação que seja o ideal, o melhor para sair do corpo. A alimentação ideal para a projeção é a alimentação ideal para a saúde daquela pessoa, principalmente a sua saúde neurológica cerebral. Então, algumas pessoas têm intolerâncias específicas, algumas pessoas digerem melhor certas comidas, então não existe um padrão muito exato. A comida que for saudável, que favoreça o cérebro, memória, tendo todos os nutrientes necessários, será a comida que vai ajudar a pessoa não só a ter um nível de relaxamento, tranquilidade que facilita a projeção, mas também a própria rememoração. Com relação ao que nós ingerimos, o que eu acho que seria mais digno de nota é que, por exemplo, cafeína e outros estimulantes, às vezes um excesso de chocolate, porque contém muito teobromina, muitas vezes, pouco antes da projeção, vai dificultar porque são estimulantes, não é? Então, muitas vezes, certas substâncias que são usadas, que chamaríamos de drogas psicoativas, elas, em certos casos, podem até, dentro de certos parâmetros, parecer facilitar uma separação do corpo. Mas raramente elas vão permitir os grandes níveis de lucidez que nós queremos, quase sempre interfere muito com o cérebro, dificultando nossa rememoração e, obviamente, a longo prazo vai deixar uma série de sequelas. Então, nós temos esse princípio que é muito claro de não usar drogas, não somos a favor delas e
mesmo pelos resultados, vemos que não vale a pena nem sequer pela projeção consciente. Dentre ainda as condições que podem facilitar ou otimizar a experiência fora do corpo, que na verdade é uma lista muito longa, existe isso que nós sempre discutimos, que é da nossa melhor condição possível emocional, afetiva, sexual. Quanto mais tranquila, serena for uma pessoa, mais desestressada, não ansiosa, quanto mais plena, e claro, qual de nós é assim perfeito, não? Mas quanto mais próximos estivermos disso, mais fácil a nossa experiência fora do corpo. Então, nesse contexto, se nós vivemos uma relação afetiva, estável, produtiva, positiva, vai facilitar a nossa projetabilidade em diversas formas ou por diversos aspectos diferentes, inclusive pela energia que nós falávamos. Porque a sexualidade sadia, ela ativa, é na verdade um exercício de troca energética muito poderosa e que faz com que a pessoa seja menos bloqueada, menos engessada energeticamente. Quando nós falávamos aqui um pouco antes sobre a questão da nossa missão de vida, o que é interessante, que se conecta com isso, que muitas vezes durante o nosso último período entre vidas, dentro do planejamento que nós fizemos, as otimizações para essa vida, estávamos antecipando, nos treinando, estudando para uma profissão específica, para uma tarefa aqui, muitas vezes também houve o planejamento de termos durante a nossa vida um parceiro ou parceira nossa de várias outras vidas, uma consciência com a qual temos uma afinidade muito grande, e essa pessoa então seria e é uma sócia, uma parceira, uma amparadora intrafísica nossa, e nós vamos fazer nossa programação existencial juntos. Essa é justamente a condição que nós chamamos da dupla evolutiva. Duas pessoas que, juntas, vivem não só para o seu bem-estar, para os seus próprios ego-karmas, mas elas dedicam boa parte dos seus recursos, e recurso é espaço mental, é energia, é tempo, é dinheiro, o que seja, para a evolução dos outros ou o tal do polikarma. Então é interessante que quanto mais evoluímos, melhor, mais fácil é ter uma dupla evolutiva, mas quanto mais trabalhamos e investimos na dupla evolutiva, melhor, mais rápido é a nossa evolução ou de outros também. E claro que nesse contexto entram as projeções conscientes, interessante que não só como efeito, mas muitas vezes como causa, porque algumas pessoas, elas vêm, percebem, conhecem os seus companheiros, às vezes fora do corpo, antes de encontrá-los aqui fisicamente. Bem, uma discussão dessa, assim mais ou menos teórica, muitas vezes pode ficar bastante enriquecida com exemplos práticos, não é? Eu tenho uma série de experiências de vários tipos diferentes, já estive fora da Terra em projeção ou exoprojeção, já estive em várias dimensões, tive muitas experiências desde criança. Mas para pegar uma experiência que talvez seja interessante, e que acho que vai ser relevante para a maioria, não é das experiências mais complexas, é dessas que muitas vezes se fala que nós, nas saídas fora do corpo, nós podemos encontrar com pessoas que já faleceram, nossos parentes, amigos e assim por diante. E o que aconteceu comigo, na verdade, foi um pouco ao revés, é que uma vez eu encontrei, na verdade, aquela consciência que um pouco mais tarde viria a ser o meu filho. Então, uma vez quando morava aqui ainda, em São Paulo, eu saí projetado numa determinada noite e naquela noite foi uma experiência espontânea, porque naquela noite, não estava tentando propriamente sair e fui já projetado fora do corpo, saindo do quarto, passando pelo corredor e cheguei ali na minha sala e quando cheguei tinha uma consciência extrafísica, um espírito, uma entidade de uma criança pequena, o equivalente a uns 5 anos de idade. Quando olhei, tive uma surpresa, não é? Aquela criança olhou para mim, sorriu, abriu os braços como se fosse pedindo um abraço, pedindo o colo. Eu, assim, espontaneamente me aproximei, abri os braços, então essa criança me agarrou, me apertou muito, então eu vi que já era uma consciência extrafísica já bastante densa, praticamente no mesmo grau de densidade do meu próprio psicossoma aqui, de um encarnado ou uma consciência intrafísica, e eu ainda próximo do meu corpo físico, ainda mais denso. E ao mesmo tempo que eu notava, puxa, ele está bastante denso, será que vai reencarnar ou ressomar? Nesse exato instante eu tive uma intuição, uma espécie de uma leitura energética, uma psicometria muito forte, que era o meu filho que viria então a nascer aqui.
E essa surpresa positiva, claro, me fez voltar muito rapidamente para dentro do corpo, porque às vezes surpresas ou emoções positivas também interferem ou interrompem a projeção. Ela me fez voltar, como eu dizia, e pensei, puxa, eu vou ser pai? Passei algum tempo em que não falei nada a ninguém, não é? Mas pouco tempo depois, a minha ex-esposa, mãe do meu filho, disse então que desconfiava que estava grávida e fizemos os exames e isso foi confirmado. Então comecei a dizer, bem, vai ser um menino, vai ser loiro, tem a mania de dar abraços apertados. E disse uma série de outras características dele que eu senti naquela comunicação, naquela integração energética. E claro, vocês podem imaginar como aquilo foi motivo de chacota e piada na família, quando todos diziam que como é que eu poderia saber disso tudo. Mas o tempo mostrou que eu estava absolutamente certo nisto tudo. Meu filho veio se tornar exatamente a pessoa que eu tinha sentido e visto fora do corpo. O que é interessante nesse caso? Isso mostra que, mais do que vermos e conhecermos as pessoas que nós conhecíamos aqui, mas já na condição extrafísica, depois da dessoma, ou desencarne delas, nós conhecemos muitas pessoas antes de elas ressomarem. Isso vai nos dando, pelo aspecto afetivo, essa certeza de que realmente existe uma existência após a chamada morte, que existe uma integração, um fluxo entre as dimensões. Então, essa é uma das experiências, dentre tantas outras que eu poderia contar aqui. Existem muitos livros sobre as experiências fora do corpo, alguns dos melhores estão em outras línguas, mas aqui em português nós temos como os melhores livros que eu conheço, principalmente o livro Projeciologia, do Valdo Vieira, que é um livro muito técnico, é um livro enciclopédico, é um livro de descrever o fenômeno e propor um estudo sobre esta área, que não contém descrições, casos, experiências fora do corpo, mas é o livro mais completo, mais profundo no mundo, em qualquer língua, sobre o assunto. Para quem gosta mais de ver, de saber das experiências em si, porque muitas vezes inspira as nossas, mesmo de Valdo Vieira, existe o livro Projeções da Consciência, um livro bastante acessível, um livro interessante, que dá mais ou menos assim um panorama das diversas condições, não todas, claro, que nós podemos ver fora do corpo. Agora, existem livros também do Robert Krukal, que é um inglês, que foi a primeira pessoa, mesmo antes de Valdo Vieira, a começar a comparar os casos, coletar e começar a extrair as experiências mais comuns. Ele começou a ver, por exemplo, a questão da catalepsia projetiva, não conseguir se mover, ou o estado vibracional. Muito do estudo científico começou com Robert Krukal. Temos também Robert Monroe, que é um americano, mas temos as traduções dos livros dele para o português. E temos vários outros livros, talvez um pouco menos técnicos, mas livros que são até, quem sabe, um pouco mais recentes, como do Robert Bruce e de outros projetores mais. Uma experiência interessante que eu tive fora do corpo de projeção é uma que publiquei recentemente dentro de uma antologia, um livro que a própria IAC publicou, que, como o nome diz, foi a coletânea de várias experiências projetivas de várias pessoas, e é um livro que agora estamos traduzindo, que vai sair no português. Mas é uma experiência interessante porque eu estava na cidade de Sevilha, na Espanha, dando o meu curso Retrocognições, e naquele dia, naquela tarde, eu fui até uma área perto da cidade de Sevilha, onde existe o segundo maior coliseu antigo romano, depois, claro, do Coliseu em Roma. E fui a esse local, passei uma tarde inteira entre as ruínas, as reconstituições arqueológicas sendo feitas lá, tentando utilizar uma técnica da retrocognição, que é a técnica que nós chamamos do retrocognitarium, ou seja, um ambiente que faça uma evocação, não só por energia, mas pelas influências visuais, de uma possível vida que tenhamos tido antes. Então, passei a tarde inteira imerso naquilo, passei sozinho, porque era um dia de semana, não tinha turistas, não tinha ninguém, e fiz a psicometria das pedras, sentei naquelas estruturas, deitei, passei horas. E interessante que nada de retrocognição aconteceu lá durante aquele momento. Só que, depois, voltando para o hotel, dando o meu curso durante a noite e dormindo, no meio da noite eu tive uma retrocognição, que é interessante que não teve nada a ver, aparentemente, diretamente com Roma ou com Sevilha, só que teve a ver depois com uma continuação daquela linha kármica, ou daquela linha, vamos dizer,
de fluxo de consciências originária lá, no meu caso, de vidas em Roma. Porque eu me vi numa condição projetado, no momento presente, quer dizer, uma simulcognição, em que eu estava num lugar em que amparadores me diziam: Wagner, você vê aquela casa ali embaixo na colina? Nessa casa existe um poltergeist, quer dizer, uma casa assombrada. E observe, estude esse contexto, porque você tem a ver com este contexto por causa de uma vida passada que você teve aqui. Então, claro que eu fiquei muito curioso com isso. Eu me dirigi, flutuando, voando, e quando eu entrei naquela casinha muito simples, mais abaixo na colina, eu vi que rapidamente alguém que estava ali saiu, uma consciência extrafísica, não física, saiu muito rapidamente, eu vi o vulto, e vi que essa saída provocou a movimentação física de objetos, inclusive de uma cadeira de balanço. Nessa mesma hora eu pensei, puxa, mas então quem saiu provocou um movimento físico de objetos físicos, uma vez que aquela casa era física. Comecei a entender então a questão do poltergeist. Eu comecei então, seguindo as instruções dos amparadores, a exteriorizar, transmitir energias, inclusive voando num círculo pequeno dentro daquele próprio ambiente, que era uma casa pequena, praticamente com um ambiente só, que era como sala, cozinha e o quarto, a cama, tudo mais ou menos junto. E eu vi que era difícil voar, era difícil exteriorizar energia, mas foi liberando cada vez mais. E depois disso saí e fui seguindo aquelas instruções, andando por uma estradinha e vi vários outros casebres, casas antigas, casas caindo aos pedaços. E eu entrava naquelas casas todas e as consciências extrafísicas que estavam ali, elas fugiam de mim com muito medo. E eu tentando me comunicar, eu tentando dizer que não queria criar problema nenhum, que só queria conversar para entender melhor aquele contexto. E no meio disto, simplificando bastante a história devido ao tempo aqui do vídeo, eu encontrei uma senhora que me reconheceu e me tratou pelo meu nome de hoje, Wagner. Então, eu fiquei surpreso como ela me reconheceria, não é? Até com o nome de hoje, e ela falou, realmente, Wagner, você teve a ver no passado com essa condição toda aqui. E você precisa dizer para eles, e eu não entendi o que era esse eles, de que nada disso pode continuar mais. Isso tem que terminar, isso vai terminar agora. Diga e passe esse recado para eles. E claro que eu, sem entender muito eles quem, qual era o meu papel, não é? Então eu segui por aquele mesmo caminho, porque eu vi à distância uma pequena praça com casas ao redor e um grupo de pessoas. Mas nesse caminho eu comecei a ter uma espécie ou de uma comunicação telepática ou de uma clareaudiência, porque eu escutava dentro da minha cabeça, alguém me explicando que aquela era uma fazenda que no passado, e aliás no estado do Alabama, nos Estados Unidos, e que no passado, logo depois da libertação dos escravos, numa época de crise muito grande, ali no sul dos Estados Unidos, com falta de comida, com problemas com as plantações, com a agricultura, que havia uma pobreza muito grande e haviam vários ex-escravos que ainda não sabiam como se colocar num novo contexto econômico ou social, e que eu fazia parte justamente destes escravos e dessas pessoas, e que os donos desta fazenda, eles fizeram uma grande festa para os seus colegas e gastaram muito dinheiro e forneceram comida e tudo de melhor, mas na verdade que os escravos estavam, ou ex-escravos, estavam passando fome com isso. Isso criou uma revolta, os escravos atacaram todos, mataram, e claro que isso estabeleceu ali o vínculo kármico, a interprisão, como nós chamamos, e fez com que todas essas pessoas ficassem naquele contexto, mesmo extrafisicamente, presos. Eu fui escutando, entendendo e vendo certas cenas disso tudo, tendo a retrocognição, e quando cheguei então nesse grupo de pessoas, consciências extrafísicas, que eu vi à distância, nessa pequena praça, todos pararam, olharam para mim de uma maneira meio surpresa, meio com receio, não, sem saber o que fazer, e eu disse muito calmamente, para não criar problema, que eu não queria, não tinha intenção de criar nenhum problema, mas que eu tinha uma mensagem para dizer para eles que aquilo não poderia continuar, tudo aquilo terminava naquele momento e que tudo ia mudar a partir dali. Isso causou uma agitação muito grande deste grupo e alguns disseram, bem, então para onde que nós vamos? Nós não temos nenhum outro lugar para ir. E nisso eu vi dois que se adiantaram, muito grandes, muito fortes,
muito mais agressivos e que diziam: este é o nosso lugar, daqui nós não saímos, nunca ninguém se importou conosco, nós sempre, vamos dizer assim, sobrevivemos pelos nossos próprios recursos, não vamos sair daqui. Então eu disse: não, mas vocês têm outras possibilidades, se vocês se abrirem, se vocês deixarem. Outras consciências que eu chamei então, e aliás, tudo isso era em inglês, eu dizia que amparadores ou helpers, que eles poderiam vir, aparecer e levá-los para um contexto melhor. E um destes dois, o parecia mais o líder, o mais assim, vamos dizer, assertivo, mais forte, ele dizia: não existe isso de amparadores, ninguém vai aparecer aqui para cuidar de nós, nós é que temos que cuidar de nós mesmos. E aí ele fez então um desafio, e apontou assim com a para-mão e para-dedo, disse: se existe isto de amparadores, que apareça um então aqui agora. E apontou assim para o vazio. Então eu, já preparando, se necessário, para cair fora dali o mais rápido possível, disse: então, bom, vamos tentar. E claro que ali eu estava, vamos dizer assim, na esperança que alguma coisa realmente acontecesse. Então pedi para que todos ficassem tranquilos, que se preparassem e que olhassem ali que realmente algum amparador iria aparecer. Passou um certo tempo extrafísico, não sei contar como isso era, mas pouco a pouco foi como que se formando, agregando, densificando, uma espécie de uma fumaça azulada, fosforescente, quase como se fosse um ectoplasma extrafísico, e foi materializando-se assim do chão para cima, pés, tornozelos, pernas, duas pessoas, e que quando completou aquela materialização extrafísica, não era física nossa aqui, mas era de qualquer forma de consciências muito densas, não? Naquele contexto do grupo todo, apareceram duas pessoas, uma mulher que parecia de aparência mais madura e uma moça, uma jovem, elas de braços dados. E o que acontece é que esse grupo todo reconheceu as duas, eram duas pessoas de feições africanas, dos ex-escravos, que tinham sido parte deste grupo, só que já tinham avançado algumas etapas e não estavam nem nesse contexto. Ao reconhecer ambas, houve uma comoção, uma emoção muito forte de saudade, de choro, de alegria, de tristeza, o maior mix de emoções que eu já experimentei fora do corpo. Por já ter sido parte daquilo, eu sentia muito esta ressonância de emoções de todos e eu fazia todo o esforço para manter a minha emoção tranquila, porque sabia, se eu emocionasse demais, eu ia perder a lucidez e ia voltar para o corpo, e eu tentando ver o que ia acontecer a partir dali. Mas a emoção do grupo foi muito forte, eu comecei a chorar fora do corpo, voltei para o corpo com aquelas emoções todas. E, claro, depois fui anotar tudo isso. Qual é a relevância disso? Uma experiência fora do corpo minha com bastante lucidez, uma experiência muito longa, muito extensa, que aqui resumi muito, para não abusar do tempo. A retrocognição extrafísica, o poltergeist que eu vi, a questão dos vínculos kármicos desse povo todo, da interprisão devido àquela revolta, matar aquelas pessoas. E também um resgate extrafísico até certo ponto, quando essas duas outras consciências, do mesmo contexto, aparecem para poder resgatá-las dali, fazendo até uma pequena, como nós chamamos, uma reurbanização extrafísica, por esvaziar este grupo todo de consciências que estaria afetando e até causando o poltergeist físico lá. E mais interessante, para fechar, o meu papel como uma das pessoas que havia pertencido a este grupo e que fui o elemento de ligação entre amparadores e este grupo, então, para o seu resgate. Acho importante dizer a todos, nesse fechamento, que muitas vezes as pessoas pensam que a experiência fora do corpo, esses estudos, sejam só de uma área assim, filosófica mais avançada ou da própria ciência, numa nova, vamos dizer, vertente. Mas eu acho importante dizer, principalmente aqueles que talvez sejam novatos no assunto, começando agora, que a experiência fora do corpo tem uma utilidade ou tem benefícios muito diretos para nós. Porque através da experiência fora do corpo, junto com o nosso conhecimento e progresso com a bioenergia, nós podemos acelerar muito, não só a nossa própria evolução, também como assistindo a evolução das pessoas ao nosso redor. E evoluímos mais rápido, mas também de uma maneira mais agradável, nós sofremos menos, nós saberemos fazer uma autodefesa energética muito maior, sendo menos afetados pelas influências externas e, claro, tendo uma vida muitíssimo mais interessante do que simplesmente nascer, crescer, trabalhar muito e morrer. Se você quiser saber mais sobre os nossos estudos,
também da IAC, eu sugiro ver o nosso website. O da IAC é www.iacworld, mundo em inglês.org. E também temos uma outra iniciativa nossa, em que nós fazemos mais as nossas sessões diretas de coaching, inclusive para ajudar as pessoas a saírem do corpo, que é www.consciostech.com. Depois vocês vão ver aí escrito. Então agradeço muitíssimo a sua atenção. Quem sabe nos encontremos inclusive fora do corpo. E estamos sempre vindo ao Brasil com cursos, com palestras, com sessões de coach e podemos nos encontrar então a qualquer momento. Muito obrigado.